alunos! Bem-vindo a mais uma aula sobre a composição química dos seres vivos. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre as proteínas. Inicialmente, o que são as proteínas? As proteínas são substâncias orgânicas, ou seja, substâncias constituídas por carbono, formada pela união de muitos aminoácidos. Nessa figura, cada bolinha dessa eu estou representando para vocês um aminoácido, tá? Fenilalanina, alanina, arginina, asparagina, tá? Cada bolinha, cada aminoácido tem um nome específico. Então, quando eu tenho 50 ou mais aminoácidos unidos entre si, eu formo essa macromolécula chamada de proteína, tá bom? Os aminoácidos que formam as proteínas são formados por átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e, em alguns casos, até enxofre, tá? Aqui eu ampliei um aminoácido para vocês verem como que é a estrutura química dele, tá? Então, basicamente, ele é formado por carbono, como eu falei para vocês, tá? Uma cadeia carbônica. Sempre o aminoácido vai ser constituído por um grupamento amina e por um grupamento carboxila. O que vai variar de um aminoácido para o outro é esse grupo, esse radical R aqui representado, tá certo? Existem ao todo 20 aminoácidos, tá? Então, só existem 20 aminoácidos. E é a combinação desses aminoácidos que formam as diferentes proteínas. Alguns aminoácidos, eles são produzidos pelos seres vivos, tá? E outros têm que ser consumidos na dieta, ou seja, aqueles aminoácidos que a gente não consegue produzir, nós temos que ingerir nos alimentos. São chamados de aminoácidos essenciais, tá? Os aminoácidos, eles se ligam uns aos outros, né? Aquelas bolinhas que eu representei para vocês nos primeiros slides, se ligam umas às outras por um tipo especial de ligação, que eu chamo de ligação peptídica, que está aqui representado, tá certo? Com relação à estrutura das proteínas, as proteínas formam as estruturas primárias, que está aqui representado, que é composta pela sequência de aminoácidos, um ligado ao outro, tá? A estrutura secundária, que é quando essa estrutura primária começa a se enrolar e se ligar por ligações de hidrogênio, tá certo? A estrutura terciária, que é quando a proteína se enrola mais ainda, e a quaternária, quando ela está aqui bem enroladinha, onde os sítios ativos das proteínas são formados, que é o local onde a proteína, no caso, se ela for uma enzima, ela vai se ligar ao seu substrato. Então, aqui eu estou representando para vocês essa estrutura quaternária das proteínas, que é a estrutura que elas estão ativas. Bom, quais são as principais funções das proteínas? Gente, proteína representa quase 40% do peso seco das células. Então, elas apresentam diversas funções nas células, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a função estrutural, que eu já comentei anteriormente na aula que eu falei sobre lipídios, né? Já apontei para vocês. Lembra que todo ser vivo é constituído por células e que as células são envolvidas, né? São individualizadas por uma estrutura que eu chamo de membrana citoplasmática. Essa estrutura é constituída por uma bicamada de fosfolipídios, que são como se fossem esses bonequinhos aqui representados, e imersos nele eu tenho algumas proteínas que exibem várias funções de transporte de substâncias, função na sustentação da própria membrana citoplasmática, tá? Então, a função das proteínas, a função estrutural, é que ela forma as membranas celulares juntamente com os lipídios, tá certo?
Outra função estrutural, gente, as proteínas são os principais constituintes das células musculares. Aqui eu estou pegando um pedacinho de músculo, olha, e ampliando para vocês verem, chegando até aqui um microfilamento dessa célula muscular. Vocês podem observar que eu ampliei para vocês observarem melhor, que uma fibra aqui, olha, representada por essa parte vermelha e essa parte azul, é composta principalmente de proteínas. Quais proteínas? A vermelhinha aqui, representando a proteína denominada actina, e essa azulzinha, que é a proteína denominada miosina. Tudo bem? Bom, também as proteínas também exibem a função no transporte de substâncias, né? Exemplo, a hemoglobina, tá? Aqui eu estou representando a estrutura quaternária de uma hemoglobina, que é uma proteína que está dentro dos nossos glóbulos vermelhos. Eu estou representando aqui nosso glóbulo vermelho, o eritrócito, que é a nossa célula do sangue, que transporta o oxigênio para todas as nossas células. O oxigênio é transportado nessa proteína, através de ligações que ocorrem com essa proteína, a hemoglobina, que está presente dentro dos nossos glóbulos vermelhos, tá certo? Então, a segunda função da proteína, além da função estrutural, ela tem a função de transportar substâncias pelo nosso corpo, tá certo? Outra função das proteínas, e muito importante, as proteínas têm função catalítica. Guarda o nome dessa função, catalítica. O que é isso? Ela tem a função de acelerar as reações químicas. Quais proteínas têm essa propriedade? Proteínas especiais que eu chamo de enzimas, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês a estrutura quaternária de uma enzima, tá? Bom, essa função catalítica vocês têm que memorizar. Uma das principais funções, né, das proteínas é essa função catalítica, de acelerar as reações químicas. E como vocês podem ter visto, as proteínas executam inúmeras funções, né? A gente pode até dizer que é o composto orgânico que apresenta a maior diversidade de funções nos seres vivos. Dentre as funções que eu já mencionei com vocês, a gente vai destacar na próxima videoaula a função catalítica, que, como eu já comentei com vocês, é executado por um tipo especial de proteína denominado de enzima. Então, um beijo e até a próxima videoaula.